Bem, deixa eu ver aqui a minha turminha. Eu acho que o povo já está voltando. Ah, isso, o povo está voltando. Aí. Então vamos, eu vou dar continuidade a partir daquele slide que a gente tinha parado, tá bom? Então, olhem só, eu estava apresentando a vocês os ossos laminares, que são aqueles que apresentam comprimento e largura mais ou menos equivalentes e a estrutura da espessura bem fininha, tá bom? Bem, então vamos. Existem aqueles ossos que são denominados de curtos. O que caracteriza esses ossos curtos? São aqueles que apresentam aquelas três dimensões, justamente, comprimento, largura, espessura, mais ou menos equivalentes. Da mesma forma que eu falei anteriormente, não significa que se eu chegar aqui e sair medindo, vai dar um quadradinho certinho, não. Mas são mais ou menos uma contagem próxima, tá bom? E é justamente por isso que eles também podem ser chamados de cuboides. Quais que são as clássicas estruturas ósseas do nosso corpo que são denominadas de ossos curtos? São aqueles ossos do carpo e ossos do tarso. E é justamente agora, porque até para vocês perceberem essa característica de tamanho, de estrutura deles, que eu aproveito a oportunidade para apresentar a vocês os ossos que compõem o carpo, né, e o tarso, tá bom? Primeira coisa aqui que eu chamo a atenção de vocês, que é mesmo a estrutura física deles, né? Todos eles aqui, ó, são denominados de cuboides ou ossos curtos, tá bom? Aqui eu tenho uma configuração, eu vou até me estender em relação às outras peças ósseas também, porque agora sim eu consigo ter certeza que meu aluno consegue identificar cada uma das peças ósseas que compõem aqui, no caso, a nossa mão, né? Então, olhem só, são cuboides, estes dos quais eu coloquei para vocês aqui dentro desse espaço físico, são os ossos que formam o que a gente fala, os ossos do carpo, né? E quais são eles? Nós temos o escafoide, o semilunar, o piramidal, o piciforme, nós temos o amato, o capitato, o trapezoide e o trapézio, tá? Então, nós temos aqui esses 8 ossículos, né? 8 estruturas ósseas, peças ósseas, que compõem o carpo, tá bom? Esses são os ossos curtos ou cuboides. Mas eu vou aproveitar a oportunidade dessa imagem, chamar a atenção para vocês, olhem, reparem que os ossos que nós denominamos metacarpo e falanges, embora sejam ossos relativamente pequenos em tamanho, reparem que eles se adequam perfeitamente àquele conceito de ossos longos que eu apresentei para vocês. Olhem, ele é maior em comprimento do que ele tem de largura e de espessura. Então, aproveitando aqui, ó, nós temos metacarpo 1, 2, 3, 4, 5, tá? Inicia-se pelo dedo do polegar, contagem, e depois nós temos as falanges. Aqui, falange proximal e distal, e as demais. Temos a falange proximal, média e distal para os demais dedos, tá bom? Então, são ossos curtos, os ossos do carpo, e são ossos longos, os demais, do metacarpo e as falanges. Bom? Bem, agora vou apresentar a vocês os ossos do pé, né? O tarso, aquele conjunto que nós denominamos de tarso, ele está dentro desse ambiente aqui que eu circulei para vocês. Bom? São os ossos curtos. E aí, dentre eles, nós podemos citar o cuboide, o calcâneo, nós temos aqui o talos, o navicular, nós temos o cuneiforme medial, intermédio e o cuneiforme lateral. Bom, reparem vocês que eles vão apresentar aquele efeito mais ou menos cuboide, que seria aquela equivalência entre termos comprimento, largura e espessura. Bom, mais uma vez, todos os demais ossos, metatarso e falanges, que compõem os ossos do pé, também são considerados ossos longos. Bom? Bem, só que existem aqueles ossos que eu vou tentar verificar. Comprimento,
largura e espessura, eu vou ficar olhando para a estrutura óssea e assim, meu pai do céu, eu vou classificá-lo como? Ele tem um contorno todo irregular. Então, você vai classificá-lo como ossos irregulares. Nós temos as clássicas, né, que até aqui representadas, que são os ossos que compõem a nossa coluna vertebral. Aproveito para destacar a vocês, que a gente tinha visto lá no material ainda presencialmente, e hoje eu mencionei vocês, que a primeira e a segunda vértebras, né? Que é o áquias e o axis, só para vocês recordarem da característica, né, da composição morfológica dessas peças ósseas, tá bom? Mas todas as demais vértebras, elas são constituídas, elas são classificadas como ossos irregulares. Bem, só que não fica aí não. Olhem essa estrutura óssea. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, para vocês lembrarem aonde que ela aparece dentro da estrutura craniana. Esse daqui é o osso temporal. Reparem vocês que ele tem um contorno realmente todo irregular, tá? Então, o osso temporal é um osso que nós classificamos ele como um osso irregular, tá? Bem, existem ossos pneumáticos. Quais são esses ossos pneumáticos? Inclusive, só lembrar a vocês, não sei se vocês perceberam, na hora que eu iniciei a parte de classificação dos ossos, eu falei assim, olha, gente, vou apresentar a vocês os ossos longos, os ossos planos, os ossos curtos, enfim, citei todos. E até falei que alguns ossos possam ser classificados em mais de uma categoria. E não é diferente. Olhem só, eu já falei para vocês que o osso frontal, ele é um osso plano, né? É um osso laminar. Bem, ele também é considerado um osso pneumático. Isso não nega o fato dele ser um osso laminar, não, tá? O que significa ser um osso pneumático? Reparem aqui nessa imagem, eu tenho uma vista lateral da estrutura óssea craniana, onde eu percebo que aqui internamente existem umas areazinhas, olha, que existem uns ambientes internos, olha, alguns espaços internos. Isso, na verdade, são cavidades ou seios, dos quais nós falamos, talvez vocês já tenham ouvido falar, seios paranasais, né? Eu vou até apresentar para vocês já já. E esse ambiente, ele é interessante porque ele dá uma maior leveza à estrutura óssea e ele é revestido. Aqui internamente, nós temos um revestimento no vivente, né? De um tecido epitelial e ele é produtor. Então, eu tenho um ambiente úmido aqui nessas cavidades, tá bom? Bem, isso é interessante porque vai ter um impacto numa situaçãozinha que eu acredito que a maioria de nós já tenhamos vivenciado. Mas eu só quero até fazer um paralelo porque é muito provável que você já tenha ouvido falar isso. Por exemplo, é lógico que aqui eu estou apresentando a vocês a composição esquelética do ser humano, que é o nosso foco, o nosso objetivo. Mas só para vocês se recordarem, nas aves elas apresentam ossos pneumáticos. Por quê? Essas cavidades dão leveza e facilitam a esses animais para o voo. Bom, então vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido, e só para fazer essa ligação e vocês enxergarem, entender isso que realmente é fato. Bom, então olhem só. Aqui nessa vista, e agora fica melhor, porque aqui, ó, nessa peça óssea, eu tenho realmente a porção esquelética, né? Peças ósseas. Ali seria aquela situação que eu observo pós-morte. Então, só tenho a presença do tecido ósseo mesmo, né? Mas aqui, ó, se eu faço uma dissecação, né, no indivíduo, ainda preservando internamente as estruturas, né, teciduais internas, olhem só, eu verifico que aqueles espaços, aqueles seios, aquelas cavidades que eu apresentei a vocês, presente na peça óssea, aqui existe esse revestimento, né? Isso daqui, ó, é a nossa região nasal. O ar entra aqui, vai passar por essas conchas, tá? Então, o ar que nós
esperamos, ele passa por toda essa região, inclusive, ele possa preencher esses espaços, esses seios que eu estou apresentando a vocês. E vai seguir, ó, aqui nós teremos a faringe, depois laringe, enfim, aí depois a gente vai verificar isso em outra disciplina, bom? Mas o que é importante? Aí você fala assim, nossa, por que ela está focalizando tanto isso? Pneumático, pronto e acabou. Não, porque eu acredito que a maioria de nós já tenhamos tido episódios de sinusite, né? Sinusite, quando a pessoa, olha, quando a pessoa tem sinusite, é muito comum ela ficar prostrada, e aí fala assim, nossa, tô com uma dor de cabeça. Aí a gente pergunta, onde que está a sua dor de cabeça? É muito comum a pessoa fazer menção a essa região, tá? É interessante isso que a gente vai estudar mais adiante, não só na nossa disciplina, mas vocês aí ao longo do curso. E quando alguém queixa-se de cefaleia, ou seja, de dor de cabeça, é muito importante que a pessoa fale aonde que de fato está doendo, porque ajuda a direcionar, né, um diagnóstico. Então, quando a pessoa queixa de dor nessa regiãozinha daqui, ó, é muito tendencioso que, se você for observar critérios mais robustos, né, ali dentro da clínica, você vai conseguir constatar que ela está com sinusite. Por quê? Corresponde internamente a áreas de ossos pneumáticos, que diante de um processo alérgico, bacteriano, esse ambientezinho aqui, perdão, minha mão escapuliu, que naturalmente já é úmido, a pessoa começa a produzir excesso de muco. E aí isso fica retido aqui nesses ambientes. É muito importante, gente, que seja detectado, que a pessoa seja tratada, né? É logicamente que os tratamentos são diversificados, porque se for via bacteriana é com antibiótico prescrito, se não for, não se justifica, né? Uma sinusite alérgica, por exemplo, não se justifica tomar antibiótico, mas tem que ser avaliado por critério clínico, tá bom? Então, por isso que eu chamo muita atenção de vocês, porque essa classificação, que aqui é o que nos interessa, mas ele tem impacto no nosso dia a dia, né? E outra coisinha que eu chamo a atenção de vocês nessa imagem, que olhem só, eu tenho aqui um acúmulo de secreção, que precisa de ser tratado e retirado esses excessos. Por quê? Olhem a proximidade, olhem a vizinhança dele. Quem que é? Isso daqui é cérebro. Olha que bonito. Isso daqui, ó, é cérebro. Essa estrutura bonitinha que está aparecendo aqui, pequenininha, envolvida pelo osso esfenoide, é uma glândula muito importante que vocês vão estudar na disciplina do endócrino, que é a glândula hipófise. Bom? Então, só chamando a atenção, é fundamental um bom tratamento e realmente isso aqui não é o local de ter acúmulo de secreção, não, certo? Bem, temos os ossos sesamoides, que são aqueles que vão desenvolver os tendões, tá? O clássico aqui pra gente é o patela, né? Lembram que hoje no iniciozinho, na hora que eu estava recordando com vocês a divisão do esqueleto e falando do esqueleto apenticular, eu chamei a atenção da patela, né? É aquele que, se você colocar a mão ao joelho, você vai sentir essa estrutura óssea aí. Bom, ela é considerada um osso sesamoide. Aqui existem os acidentes ósseos, dos quais eu vou chamar a atenção de vocês. Eu acredito que vários de vocês se lembrem, se recordem, quando eu apresentei vocês lá presencialmente uma imagem esquelética que vinha cheia de nomezinho, né? Eu destacava ali o nome dos ossos, mas tinha ali no slide, na imagem, vários nomezinhos. Até eu gosto de colocar sempre isso, que chama a atenção do aluno, né? Você fica, nossa, eu vou ter que guardar isso tudo. Bem, aí eu até apresento a vocês naquela oportunidade. Gente, realmente tem vários detalhes. Na hora que a gente vê uma peça óssea, ali tem vários detalhes dos quais possam ser identificados. E esses são os acidentes ósseos, tá? São saliências observadas nas peças ósseas, possam ser reconhecidas como processos, tuberosidades, tubérculos, protuberâncias, espinhas, cristas e eminências. Vou chamar a atenção aqui para vocês, inclusive tem alguns aspectos, alguns detalhes que sejam importantes, só até mesmo para vocês terem uma ideia
e um cuidado, às vezes, na nomenclatura, tá bom? Aqui nessa peça aqui colocada para gente, embora o meu objetivo aqui é mostrar para vocês os acidentes ósseos, como aqui no caso aqui a crista ilíaca, tá? Aqui a eminência iliopúbica, e aqui ó, é o túber isquiático, mas eu quero aproveitar a oportunidade porque a gente sempre apresenta o osso do quadril e fala para vocês que ele é composto pela junção de 3 peças ósseas, né? E aqui nessa imagem, reparem vocês que o autor, ele preservou muito bem para a gente essa divisão óssea. Essa estrutura aqui é o osso, é o ilho, tá? Essa parte óssea daqui para gente é o isquio, é onde eu tenho, inclusive, obviamente, o túber isquiático. E aqui é o púber, tá? O pubis. Bem, então dá para vocês observarem de uma maneira fácil essas 3 peças ósseas, tá bom? Então, isso para a gente, eu acho que é bom aproveitar a oportunidade. E só para vocês verificarem, olha, na hora que eu falei eminência iliopúbica, é justamente porque eu tenho o osso ilho aqui e eu tenho o osso pubis aqui, a eminência iliopúbica. Aqui nessa outra imagem, reparem vocês que de todos os 3 desenhos aqui representados correspondem à mesma estrutura óssea, que é a una, tá? Olhem, existe uma tuberosidade aqui da peça, existe aqui, aí, e esse detalhe eu chamo muita atenção do aluno, porque é muito comum a gente ali, né, vocês, professor, é esse buraquinho aqui. Então, na anatomia, a gente não se refere a isso. Qualquer estrutura vazada nesse sentido, nós denominamos de forame, tá bom? Então, esses locais aos quais nós possamos observar nas peças ósseas é o que nós denominamos de forame. Tá bom? E assim, é só mesmo para chamar a atenção de vocês, porque, logicamente, aqui eu não vou cobrar a decoreba de vocês identificarem isso assim para mim de uma maneira contundente, mas é porque vocês, com a prática, com ali no dia a dia, a gente vai podendo fixar algumas características mais específicas, às vezes mais pontuais para vocês, da prática ali do reconhecimento ósseo, tá bom? Então, isso é importante que vocês saibam. Eu até comentei com vocês, muitas das vezes a gente consegue de fato observar determinadas áreas das peças ósseas, até mesmo pelo acompanhamento de vasos sanguíneos que vão ter, né? Então, às vezes tem um espaço certinho do acompanhamento de um vaso sanguíneo dentro de uma estrutura óssea, tá? Bem, agora eu vou apresentar a vocês a classificação dos nossos ossos quanto ao tipo de substância óssea que o compõe. Inclusive, eu não sei se vocês se recordam, hoje, na hora que eu estava apresentando vocês aquele desenho básico de um osso longo, onde eu tinha um corpo, que é a diáfise, e a epífise, que são as laterais, teve uma hora lá no desenho que eu falei assim, isso daqui eu não vou falar com vocês nesse momento, porque eu vou apresentar mais adiante, tá? É o que eu vou fazer agora. É o seguinte, do ponto de vista tecidual, os ossos são constituídos pelas mesmas constituições, mesmas células, mesma composição, mas eles possam ser formados, distribuídos, esses mesmos materiais, de uma maneira diferenciada. E é por isso que a gente denomina a presença de um tecido ósseo, que a gente denomina de compacto, e uma área de tecido ósseo esponjoso. Bom, vou aproveitar aqui no desenho, chamar a atenção de vocês. Olhem, o autor ele fez um corte numa área dessa, que é o tecido ósseo compacto, e esse daqui é um desenho esquemático do que seria uma foto. Esse ambiente eu observo ele contínuo, né? Por isso que ele é compactado. O que é compacto? Eu colocar algo, né, empilhar, uma coisa após outra. Aqui, no caso específico do esponjoso, dá para vocês verificarem que existem alguns espaços, né? Que é o que nós denominamos de lamelas. Então,
O esponjoso me dá aquela conotação, na hora que eu falo esponja, tenho certeza que todo mundo vem em mente, né? Uma areazinha com porosidades, não é? Então, é a mesma coisa. É por isso que se a gente observar uma peça óssea, eu tenho uma área compacta, ou seja, que tecidualmente eu consigo verificar uma disposição de lâminas uma após outra, e aqui no esponjoso eu consigo verificar espaços com porosidades, tá? Eu sempre gosto de brincar com vocês em sala de aula, assim, ó, tenho certeza aqui que todo mundo ali já teve infância e recorda que na hora que a gente ia para o almoço de domingo na casa da avó, na minha época, né, não na época de você, sempre tinha Silvio Santos, maionese e cocota. E aí a gente pegava ali no almoço, pegava um pedaço de frango, né? Comia, e depois pegava aquela estruturinhazinha óssea e ficava ali chupando, chupando. Na hora que eu observava assim, tava aquela coisa esbranquiçada, né? Feia e cheia de porosidades. Eu até gosto de brincar assim com vocês, porque alguns até fazem, entortam o nariz. Professor. Mas eu sei que muitos riem e falam assim, professor, isso mesmo. Já aconteceu e eu já fiz isso. Por quê? Para recordar vocês que aquilo que você via ali naquela parte óssea, cheia de porosidades, aquilo se trata justamente dessa parte esponjosa óssea, tá? Bem, aqui, olhem nesse desenho, eu consigo observar, mostrar para vocês que essa regiãozinha toda com essas porosidades, né? É uma região da qual eu tenho osso esponjoso. Esse ambiente aqui, ó, ao entorno, eu consigo verificar que ele é contínuo, é a região de osso compacto, tá bom? Sei que aqui ainda tem outras coisas, não vou me ater agora nesse momento, né? Mas para vocês até para recordar. Lembram que a gente falou quarta-feira com a minha irmã sobre medula óssea vermelha, né? Local onde tem a produção de células do sangue? Aqui esse é a região onde a gente possa ver até a medula óssea vermelha, tá bom? E aqui nós temos uma região de medula óssea amarela, que é aquela deposição de células adiposas, certo? Esse aqui é o canal medular, cavidade medular, que aparece em várias outras imagens, tá bom? Olhem aqui nessa imagem, eu gosto dessa foto porque eles fizeram um corte, dá para me perceber direitinho aquela representação de osso compacto que eu falei com vocês. Esse ambiente aqui central é aquele canal medular, né? Da mesma forma, olha, vamos passar para cá? Olhem, esse ambientezinho aqui, ó, é a região do canal medular. Se nós viéssemos nessa imagem, fizéssemos aqui um corte, aqui, ó, imagina aqui um quadrado. Eu ia observar essa semelhança, tá bom? Que é um ambiente onde eu tenho substância óssea compacta, certo? Olha, eu gosto dessa imagem. Aliás, vão aparecer imagens aqui que eu gosto muito, porque é bem evidente, é natural, é foto, e mostra para o meu aluno, dá para ele enxergar o que significa substância óssea esponjosa, né? Que é o que a gente tem aqui. Reparem que eu tenho todo um ambiente, né, poroso. O que a gente fala aqui são as lâminas teciduais dispostas de uma maneira irregular, tá bom? Então, isso que é clássico que nós temos aqui dessa imagem. Essa é uma foto, por exemplo, correspondente aqui no desenho esquemático a essa área, tá? Neste desenho esquemático, ele coloca para a gente justamente isso. Olha, eu tenho um desenho esquemático de um osso longo, porque ele é maior em comprimento do que eu tenho de largura e espessura. Se eu fizer um corte aqui nessa região da epífise, eu estender aqui, ó, eu vou observar que ao entorno dele, né, contornando, eu tenho uma área de tecido compacto e na região central eu vou ter a área de tecido esponjoso. Se eu descer um pouquinho mais, agora eu já, além da observação anterior, eu já consigo verificar aquela regiãozinha do canal medular, tá? Se eu fizer um corte exclusivamente na região do corpo, olha, bem central,
eu não vou ver nada de substância esponjosa. Eu vou ter uma imagem, olha, muito semelhante ao que a gente teve aqui. Bom, isso que eu peço a vocês, gente, é que na hora do estudo em casa, na hora de passar o material, voltem, vejam, associem, porque é muito comum, eu sei que às vezes é um universo de palavras, de conteúdo, mas assim, na hora que eu consigo fazer associação, eu consigo enxergar uma série de coisas. E eu não sei, eu sou muito visível, para me guardar, eu preciso muito de enxergar. Por isso até que meu material eu gosto muito de imagens. Então façam esse exercício, tá? E é muito importante, eu sempre destaco muito isso para vocês. Toda essa parte óssea, muscular, toda a parte locomotora que a gente vai estudar, né? Eu acho que é a cara da fisioterapia, né? Então estuda mesmo. Daqui a pouco vocês já estão lá na frente, ó, estão lá na clínica escola, utilizando na prática todos esses conceitos. E eu fico super orgulhosa de ver. Essa imagem, eu acho que de todas é a mais bonita. Olha que linda. Essa é uma foto onde eu consigo observar essa área de tecido esponjoso, né? Olhem aqui como a gente consegue verificar a disposição das lâminas de uma maneira bastante irregular, né? Tendo essa porosidade. E aqui, ó, olhem, essa região é a região até mais fácil, mais didática para eu chamar a atenção de vocês. Olha a região de osso compacto, tá bom? Bem, aqui nessa imagem, tem inclusive aqui áreas de... Aqui, inclusive, nessa imagem, houve uma perda, né? Perda óssea, mas que foi pelo processo do material, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de ver mais lá na frente, alguns indivíduos que por vários motivos possam às vezes apresentar, do ponto de vista patológico, alguma carência, alguma fragilidade óssea, tá? Que faz com que essas áreas, às vezes, elas se rompam, podendo, obviamente, fazer com que seja muito mais suscetível para o indivíduo desse ter uma fratura, né? Dá para a gente imaginar que fica. Só para adiantar, caso da osteoporose, né? São situações que eventualmente possam levar a uma fragilidade óssea interna, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais adiante. É interessante aqui chamar a atenção, porque eu vou apresentar a vocês, olhem, ele, se não me engano, ele apareceu aqui antes. Deixa eu ver aqui. Isso. Apareceu aqui nessa imagem. E tem hora que eu finjo que nem tô vendo, né? Mas por quê? Porque olhem só essa estruturazinha aqui, ó. Olha, acompanhem comigo aqui no cursor, certo? Reparem que aqui eu tenho uma estrutura membranosa, que o autor está apresentando para a gente, até coloca aqui, né? Parece uma capinha, né? Isso só para ficar bem ilustrativo para vocês verem. Essa estrutura é o que nós denominamos de periósteo, tá bom? Então, eu voltei aqui para vocês enxergarem, ela estava aqui presente, ela reveste externamente essa peça óssea. E agora eu vou apresentar a vocês, olha que bonitinho, essa estrutura. Aqui um desenho esquemático, do qual, olhem, nós temos aqui essa estrutura tecidual, porque o periósteo, ele é tecido. Bom, ele é um tecido do qual eu já fiz a propaganda dele lá na sala de aula. Lembra quando eu falei para vocês, na hora que a gente falou sobre a pele, que tem epiderme, tem derme, e a derme é constituída de tecido conjuntivo. Aí eu falei assim, gente, vocês vão ouvir muito falar sobre tecido conjuntivo, porque ele é um tecido que aparece praticamente em toda a nossa estrutura corporal. E por que ele aparece tanto? Naquela oportunidade eu falei com vocês, tecido conjuntivo é um tecido vascularizado. Então, o que acontece? Eu também tenho na peça óssea essa estruturazinha, que é um revestimento de tecido conjuntivo, que vai revestir externamente a peça óssea. Por que ela é importante? Porque ela traz uma vascularização. É a partir do periósteo, a partir desse tecido conjuntivo, que vão chegar vasos sanguíneos e inervação. Eu não sei se vocês se recordam, na nossa última aula presencial, quando eu iniciei a porção esquelética, eu chamei a atenção de vocês e falei assim, gente, na hora que a gente fala de esqueleto,
Não é muito tendencioso a gente imaginar uma caveirinha, né? E às vezes, por quê? Caveirinha até a gente às vezes utiliza para fazer uma conotação de morte. É muito clássico a gente estudar o tecido ósseo, lembrando do osso só naquela situação pós-morte. Só que não. Nós estamos estudando aqui, eu preciso saber os nomes das peças ósseas, eu pego ali o esqueleto e guardo, né, para memorizar, mas eu estou falando do tecido ósseo, meu tecido ósseo, do seu tecido ósseo, de indivíduos viventes. Se porventura a gente tiver uma fratura óssea, a gente vai sentir dor, porque chega inervação. Eu corro o risco de ter literalmente hemorragia, né, perda de sangue naquela área, porque ele é vascularizado. Então, as nossas células que compõem o tecido ósseo são células vivas, que precisam de oxigênio e nutrientes, assim como qualquer outra. Da mesma forma que o seu músculo cardíaco, as suas células cardíacas precisam de oxigênio e nutrientes para sobreviver, o seu tecido ósseo também, tá? Então, eu acho isso importante, porque a gente consegue enxergar que eu estou falando de um tecido ósseo vivente. Então, existe esse tecido ósseo que reveste externamente. Aqui o autor foi até muito feliz representando para a gente, né? Até um vaso arterial, tendo aqui a chegada dele. Bom, inclusive, mais especificamente, vocês vão ver esses tecidos vasculares que chegam aqui, esses vasos, eles vão ter uma função importante para a gente no processo de ossificação. Olha aqui um desenho esquemático também muito bonito, muito feliz, do qual o autor, né, coloca para a gente justamente isso, para chamar a atenção do meu aluno. Percebam que saber que existe esse revestimento de periósteo é conseguir perceber que eu tenho a chegada de uma vascularização e vai estar em íntima associação com o tecido ósseo. Bom, ele tem não só a vascularização, como a inervação também. Ou seja, toda a parte do sistema nervoso que chega até essas peças, certo? Olhem que bonito aqui, um desenho esquemático, o autor mostrando pra gente. Aqui ele coloca a inervação. Está em amarelozinho aqui a representação de nervos, tá bom? E aqui vocês observam que é a característica da vascularização. Vasos, o que está em vermelho, vasos arteriais, o que está em azul, vaso venoso. Bom, aqui nesse contexto, tá? E aqui, ó, eu acho que ele é feliz, esse desenho, porque coloca para o meu aluno que os vasos e a inervação, eles chegam, mas eles não ficam só a nível superficial. Eles penetram por toda a parte interna óssea, né? Afinal de contas, todas as células que compõem a estrutura óssea precisam de oxigênio e nutrientes. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. Que assim a gente consiga identificar. Aproveita a oportunidade. Olha só o que o autor também coloca para a gente nesse desenho. Reparem que aqui de fora a fora, olha que bonitinho. Ele representa para a gente no azul clarinho, né? A presença de tecido cartilaginoso, que é o que a gente denomina de cartilagem articular. Certo? Eu falo isso porque eu vou apresentar para vocês o tecido cartilaginoso e até mesmo para justificar por que eu estou vendo a parte tecidual óssea e me é apresentado também tecido cartilaginoso. É porque ele faz parte de toda essa nossa história, né? E até mesmo eu aproveitei a oportunidade hoje, na hora que apareceram imagens lá no iniciozinho da nossa aula, eu chamei a atenção de vocês. Eu tinha peças ósseas, entre as estruturas vertebrais, eu tinha a presença da cartilagem, né? Enfim, ele está presente, tá? E é por isso que a gente aqui, o nosso livro didático, nos apresenta, nos coloca ali para a gente verificar um pouquinho sobre tecido cartilaginoso, tá bom? Na hora que a gente fala de cartilagem, ele é um tecido que eu já até falei com vocês, logo no iníciozinho da nossa disciplina, eu falei com vocês que nós temos basicamente tecido epitelial de revestimento, nós temos o tecido nervoso, nós temos o tecido muscular, né? Nós temos o tecido conjuntivo.
mas nós temos variações do tecido conjuntivo. E uma das variações do tecido conjuntivo é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, né? Então, olhem só, a cartilagem ela é uma variação do tecido conjuntivo. Eu tenho também células e componentes que formam a matriz extracelular, tá? E essa cartilagem, ela está presente e ela possa ser classificada em cartilagem hialina, fibrocartilagem e cartilagem elástica. Bom, eu vou apresentar para vocês bonitinho isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente, que dentro de 3 minutos a nossa transmissão vai cair e aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês tomam um cafezinho, vão ao banheiro e voltem. Que eu vou mais uma vez, tá, Jéssica? Encaminhar para você o link, tá bom? Aí você faz a gente. Bom. Beijo, obrigada. E de repassar para Nada, tchau. Então, olhem só. Beleza. Obrigada, Jéssica. Aqui, então, na hora que cair, não precisa assustar, não. Aproveitam para tomar um cafezinho e beber uma água, tá bom? Então, olhem só. Essa cartilagem, esse tecido cartilaginoso, ele possa ser classificado em tecido cartilaginoso hialino, fibrocartilagem e cartilagem elástica. Bem, onde que nós podemos observar, por exemplo, essa cartilagem do tipo hialina? Tá? Pessoal, todos vocês, coloquem a mão aí no pescoço. Coloquem aí, olhem, sintam. Dá para vocês perceberem que quando a gente passa a mão aqui no pescoço, olhem, a gente percebe uns aneizinhos? Tá todo mundo sentindo? Isso daí são o que a gente denomina de anéis, tá? São anéis que constituem a nossa traqueia. A traqueia vocês vão estudar no sistema respiratório, tá? É onde tem a condução do ar. Tá? Então a gente respira, vai passar pela região nasal, faringe, laringe, traqueia, enfim. O fato é que chega nessa regiãozinha, e por que eu estou pedindo para vocês sentirem? Que esses anéis que vocês estão aí sentindo, né, através da palpatória, são anéis traqueais constituídos de cartilagem, que é uma cartilagem do tipo hialina. Tá? De uma maneira geral, inclusive, é o tipo de cartilagem mais observada distribuída pelo nosso corpo. Tá? Ela é a cartilagem presente, lembra daquela superfície articular que eu chamei a atenção de vocês na imagem anterior? Ela é do tipo hialina, tá? Também presente na traqueia e também presente na região nasal. Se você aí coloca agora o dedo no nariz, perceba essa maleabilidade que a gente sente na hora que põe a mão aí no ápice, nessa pontinha, é denominada de ápice. Na hora que eu consigo aí fazer esse movimento, é porque é um tecido cartilaginoso, tá bom? E essa cartilagem é do tipo hialina. Chamo só a atenção para vocês nessa imagem, do qual esse daqui é uma foto de um tecido cartilaginoso, onde eu tenho as estruturas celulares, que são essas estruturas circulares que vocês estão vendo aqui. E essa parte corada, meio arroxeada aqui, que é matriz extracelular, tá bom? Vai cair agora a nossa ligação e eu vou deixar essa imagem como ponto de corte para a gente retornar na próxima etapa, tá bom? Tome um cafezinho aí, uma água, vão ao banheiro e eu já estou mandando já o link para vocês, certo? Um beijão. Já volto já.